começar dizendo para vocês que acho que são dias muito difíceis os que nós viveremos, né? Às vezes eu me pergunto e me perguntam nos debates o que vai acontecer, qual é a cena do próximo capítulo, qual vai ser o desdobramento dos atos, do conjunto de ações e atos, manifestos ou políticos, né? Sejam as ações, as legislações, as medidas provisórias, sejam as intenções expressas na internet, nos tweets, nas ações. E eu acho que nós temos que, para começar a fazer uma análise de conjuntura, não alarmista, mas realista, nos perguntar no mais íntimo nosso, na nossa reflexão militante, o que nos falta acontecer. Porque quando nós pensarmos o que nos falta acontecer, quando nós colocarmos que nós temos, por exemplo, há um ano a execução política de Marielle, sem o esclarecimento ainda de quem mandou a matar, porque executar nesse país é mais fácil, né? E a execução, infelizmente, acontece de milhares de brasileiros, são 62 mil por ano, né? O que diferencia esse crime é a motivação política dele, portanto, quem mandou matar é o mais relevante, né? Então, o que nos falta acontecer? Eles já aprovaram a reforma trabalhista, eles já precarizaram, já transformaram no trabalho. Vejam, a ditadura não havia conseguido aprovar a reforma trabalhista. E existe, né, seja pela nossa crença, seja pelo que acontecia mesmo, a ideia de que ao menos trabalhar garantia certa dignidade. Então eu vivi o governo Fernando Henrique, que foi onde eu comecei minha militância, no final da década de 90. Nós pensávamos o quê? Nós tínhamos 18 milhões de desempregados, chegávamos a ter, né, um número enorme de desempregados, mas nós tínhamos a ideia de que se a pessoa tinha um trabalho, se ela tinha um emprego, ela tinha a dignidade dela garantida. Não era? Então é como se vencesse a barreira da vida sem dignidade para a vida com a dignidade. O fim do governo Temer é o fim dessa ideia de que trabalhar garante a dignidade. Hoje, cada vez se trabalha mais, se recebe menos, e nós temos legiões de trabalhadores miseráveis. Hoje nós temos quase o caminho conjunto entre quem trabalha e quem não tem absolutamente nada, a legião de miseráveis. Então, companheiras e companheiros, eu acho que nos falta acontecer muito pouco. Nós tivemos um golpe, nós temos os nossos mortos políticos, né? Se matam a Marielle, o que fazem com um menino de 12 anos? Deram 3 tiros enquanto ele buscava um lanche para a mãe e depois algemaram para levar para o hospital. Então não falta acontecer muito. Eu parto disso para que a gente compreenda em que buraco o nosso país está inserido desde 2016 com o processo de crise, mas bem da verdade desde 2014 com o esforço das elites, porque eu acho que a gente precisa compreender que o Brasil não está flutuando na realidade. Primeiro, o Brasil não é uma ilha. Nós não estamos flutuando na realidade. Isso que acontece no Brasil hoje é fruto da maior crise do capitalismo da história do sistema. A crise do capitalismo, que começa em 2008, tem uma dimensão que é o capital especulativo internacional, as empresas transnacionais, a ideia de um dinheiro sem pátria, que em 29 não existia, né? E, portanto, nesse sentido, ela é ainda mais grave que a crise de 29. Esse é o mundo que nós vivemos, é nessa realidade que o Brasil está inserido, na maior crise da história do capitalismo. Como o mundo enfrentou a outra grande crise do capitalismo com as guerras, com a ideia do extermínio em massa de determinados setores da população. Qual vai ser a saída que o mundo encontrará para essa grande crise? Para mim, nós estamos no ápice do redesenho do capitalismo no mundo. Eu não teria como não falar sobre isso, né, gente? Eu sou militante do PCdoB, acho que a gente fica bitolado na nossa própria realidade, só olhando a gravidade do que é acordar e dormir todo dia no Brasil, a gente se esquece de ficar um pouquinho mais assustado. Não é só com a gente, não é só aqui, é mais buraco, é mais embaixo. Então, primeiro, é uma grande crise, é uma crise mundial, e as saídas para as grandes crises sempre foram o extermínio em massa de setores da população. Qual é a saída que as economias centrais têm construído? A nova colonização, ou o neocolonialismo, como cientificamente hoje se fala na academia. A ideia de que as nações terão papéis. Eu fiquei com uma vergonha alheia hoje, quando eu ouvi um apresentador de rádio falando com a maior naturalidade que o Bolsonaro ia encontrar o presidente que ele tinha mais admiração. Fiquei pensando, gente, eu tenho admiração por músico. Não chego com um político e falo assim, olha, o cara que eu mais admiro no espírito, o cara é presidente de outro país com outros interesses, legítimos interesses do seu país, do império.
É natural que quem preside os Estados Unidos defenda os Estados Unidos e o povo dos Estados Unidos. Natural, as condições que faz isso é outro debate. Então o cara vai para lá resignado à condição de ser uma nova colônia. E nessa nova colônia existe o papel, ou quais são os papéis que jogarão os trabalhadores. Porque a mudança, e essa é outra grande diferença da crise de agora, né? A crise que nós vivemos agora, ela é incrustada, ela tem a ver com o capital especulativo, com as bolhas, sim, mas ela também tem a ver com algo que nós não vamos conseguir corrigir, gente. As máquinas, a velocidade da quarta revolução industrial, o que significa isso no mundo do trabalho e o que deveria significar como perspectiva. Parece que mais do que nunca existem dois caminhos. Aquele que nós acreditamos das pessoas consumirem menos, né? Seja pelo equilíbrio do mundo ambiental, seja pela capacidade de serem remuneradas, então, trabalharem menos, viverem mais, como diz o Mujica. Cada vez mais existirá só o trabalho de quem produz a tecnologia, não é? Nós seremos aqueles, porque quais são as nossas lutas, né? Então, vocês, por exemplo, os bancários, viveram essa transformação e vivem há muito tempo. Talvez tenha sido o primeiro espaço da sociedade, né, pelo que representa o sistema bancário mundial nessa etapa do capitalismo, foi o primeiro lugar que a tecnologia chegando, né? Então vocês conhecem essa realidade desde muito, há 20 anos. Eu milito há mais de 20, sempre foi uma luta dos bancários. Mas vocês entendem que não existe espaço para nós quebrarmos todas as máquinas. Ou nós construiremos uma nova ordem mundial, com outra forma de remunerar o trabalho, ou nós estaremos escolhendo sempre entre quem terá trabalho e, portanto, o direito de viver. Porque ter ou não ter trabalho, né? Em quais condições será esse trabalho? E o Brasil se coloca resignado como a legião de miseráveis que fará o trabalho braçal do mundo. O trabalho mal remunerado, o trabalho que não garante a dignidade. Então, esse é o mundo que nós vivemos, né? Um mundo em crise, em que os Estados Unidos e as economias centrais buscam enfrentar a sua crise, se colocando de outra maneira diante dos países em desenvolvimento, e nós, ao invés de construirmos, como construíamos com Lula, né? Uma nova forma ou novos caminhos para quebrar ou para construir alternativas de desenvolvimento nacional, resignados. É por isso a reforma da Previdência, é por isso a reforma trabalhista. Não é só o velho neoliberalismo de diminuição do Estado. É muito maior que isso, né? É a ideia de que as nossas pessoas estão entre a massa que pode ser exterminada. É isso, gente, pensar em perspectiva. O que eles tentam fazer com o mundo do trabalho no Brasil é isso, não é? Vejam o que tem sido os massacres da nossa população. Qual é hoje a realidade das mulheres diante da crise, gente? Não é uma crise comum. Acho que existem várias batalhas que nós temos que travar. E nós temos que ter o setor mais consciente da condição dessas batalhas. Sobretudo o movimento sindical. Porque quem representa a classe trabalhadora, é isso que está em jogo, o fim do trabalho. Então, primeiro, é óbvio que nós temos uma turma que caminha com gente nas principais caminhadas. E nessa luta, o tema, por exemplo, da liberdade do Lula é um tema absolutamente central. Porque nós somos aqueles que entendemos que a liberdade de Lula não é a liberdade de Lula, não é isso que está em jogo. Né? É a ideia da democracia, do julgamento político. Né? Quem aprisiona Lula, o que fará com os outros de nós? É a condição de nós termos mais ou menos liberdade para lutar pelo Brasil. A prisão de Lula é mesmo a prisão da ideia de um Brasil livre, né? Da liberdade do nosso povo fazer suas escolhas. Gente, as eleições nos mostraram, nós governaríamos o Brasil se Lula não tivesse preso. E se a gente se perder entre as bandeiras mais importantes para a gente, né? E em primeiríssimo lugar para a democracia, né, gente? Não acho que a gente vai deixar de existir sem democracia. Eu sou de um partido quase centenário, que dos 97 anos, 60 foi na ilegalidade. Nós continuamos existindo. Mas é bem melhor a minha vida poder chegar aqui e falar com vocês do que foi a vida dos meus camaradas que viveram a ditadura militar, né? Tem gente que tem assim, uma romanização daquilo, né? Não tem nenhuma. A nossa vida é bem melhor que a deles e eles lutaram para que a gente pudesse estar aqui reunido em liberdade. Então, primeiríssimo lugar é a defesa da democracia. E a frente ampla tem que dar conta disso. O Mandela tem aquele filme Invictus, que ele vai para um lugar e o cara fala assim para ele. Ele fala um negócio e o cara pega na saída e ele fala assim:
como é que o senhor disse isso para o povo na hora que o povo queria ouvir? Aí ele fala assim, o líder é aquele que fala o que não querem ouvir, não o que querem, né? O que querem. Então a gente não vai falar isso para a nossa militância, que a nossa aliança tem que ser ampla, que faz diferença. O que foi a eleição da Câmara, gente? Ou a gente concretamente luta para ampliar, para evitar retrocesso, ou é só discurso para ficar bem na fita com a massa mais esclarecida, a vanguarda? Eu sou contra isso. A leitura da realidade concreta. E para mim é essa leitura que deve forjar a necessidade da frente ampla. Tem gente que quer ser minoria para sempre. Nem com o impeachment se dá conta do que era governar o Brasil. É mesmo. E as pessoas falam assim, que horror o impeachment. Mas não era tu que falava que era uma barbada para fazer as coisas lá em Brasília? Foi a mesma galera, que foi a galera que não governou, fez Minha Casa Minha Vida, fez ProUni, fez Fomizera, aquela galera. Já tinha todos esses caras. E mesmo assim o Congresso votava porque tinha o Lula comandando com projeto político. Então eu quero voltar para esse lugar, de os meus problemas serem como fazer, como construir a maioria, e não ficar gritando de cartaz levantado no canto. É por isso, para mim, a gente precisa garantir a nossa amplitude. Para mim, não existe esquerda real sem projeto de diminuição da desigualdade social. O Brasil tem uma desigualdade econômica gigantesca, vocês conhecem ela, né? Vocês são turma que entende números, são a turma das humanas que entendem números, vocês devem acompanhar a evolução do índice de Gini, o que significa a desigualdade brasileira econômica real, que é para mim a questão central. Como que um trabalhador e uma trabalhadora, portanto os dois da mesma classe social, no conceito tradicional marxista, um mesmo posto de trabalho, ou seja, sobre eles estão aplicados todos os conjuntos de conceitos e regras do marxismo, né? A mais-valia, o lucro, a exploração, papapá. Por que o homem ganha 100% do seu salário e a mulher negra ganha 57%? Porque não é só a questão de classe que explica a desigualdade econômica brasileira. Ela é a principal, óbvio, mas a questão de gênero e, sobretudo, a questão racial no nosso país. Eu repito, nós não somos Europa, né? Nós não somos a França, que a questão de gênero tem um outro peso pelo conjunto de ações do Estado de bem-estar social nos últimos 50 anos. Nós somos o Brasil, um Estado absolutamente precário para garantir políticas públicas. Então, para mim, não é uma casualidade que, diante da maior crise econômica do capitalismo no mundo, no mesmo ano, eu sou cristã, aquelas fake news que fizeram comigo eram fake news, né? Na eleição, tá? Mas Deus não construiu uma casualidade de 2008 começar a crise econômica mundial e 2008 começar uma primavera das mulheres, gente. Não é? É por quê? Porque quais são as saídas que apontam para a crise da economia? Saída de austeridade, de diminuição do Estado? Quem se ferra mais com a diminuição do Estado, gente? Quantos de vocês, homens, já largaram o trabalho para pegar a criança na creche? Quantos? Largar trabalho sem ser demitido? Vamos lá, IPEA. 50% das mulheres brasileiras, depois que parem, elas não pedem para sair. Elas não conseguem mais trabalho no primeiro ano de vida do filho. Isso é dado com a CLT, antes da reforma trabalhista. Entendeu? É antes da reforma trabalhista. Quem que vai para o posto? Vamos agora, sem combinação prévia, entrem num hospital em São Paulo. Entrem. Vamos ver quantos homens tem lá cuidando da sogra, do filho, da mãe. Vamos lá agora. Corra lá. É só mulher. É só mulher. Eu não estou falando da exceção. Meu marido está com a minha filha agora. Eu sou casada com o melhor homem do mundo. Ele cuida de casa, é músico, é artista, não tem CLT na vida dele. Ok. Só que justamente o meu livro fala disso. Eu sou uma privilegiada. Né? Tu também é um privilegiado. Tu é bancário? Tua filha tem creche? Tem. 70% não tem. Né? Então eu estou falando da regra, não das exceções. Mas vamos falar de número, gente. Não é periferia, número periférico. Eu estou falando 6 milhões de crianças não tem registro de pai na certidão de nascimento. São 2 iguais, basicamente. 2. 14 milhões de mulheres criam os filhos sozinhas. Mais de 60% dos homens não pagam pensão alimentícia no Brasil. É disso que a gente está falando, tá? Então, se vocês são diferentes, pensam assim, que massa, eu sou legal, eu sou aquele que brilha no escuro. Porque não é a realidade. Então a gente vai dizer que isso não é... Quando diminui o Estado, voltando ao assunto da crise, não impacta mais as mulheres? Claro que impacta.
Gente, não sou eu que estou dizendo isso, não é nem novo. Lá em 1904, antes da Revolução Russa, Kollontai já escrevia sobre a situação nas fábricas entre as mulheres e os homens. Não é agora que surgiu isso. Né? Agora, parece que tem uma turma nossa incomodada com o fato das mulheres estarem na rua. Eu, quando alguém me questiona sobre o ele não, por exemplo, eu falo, olha, poderia conversar com vocês, de cima a baixo, dirigente ou base, que quando eu falava de fake news, eu achava que eu estava falando de bobagem, né? Porque o problema do ele não foi o ele não, foi as fake news. Tem gente que até agora acha que isso é periférico, não entendeu o que é isso que estrutura o fascismo no Brasil. Isso que estrutura, o que desumaniza, caracterização. Quando a gente chama eles de fascistas, a gente tem que chamar sabendo por que a gente chama. E a gente chama porque eles nos desumanizaram. Eles acham normal rir. Vocês acham que foi aquela blogueira que riu da morte do Arthur? Entrem nas minhas redes sociais. Entrem. Fiquem lá 6 horas sendo eu. Quantos desejos de morte da minha filha tem por dia? Hoje eu estava no carro mostrando para a Cris. Olha, Cris. Arma, foto de arma apontada. O tempo inteiro. Por que eles fazem isso? Por que eles bateram na minha filha com 45 dias porque era filha de uma comunista? É por causa das fake news. Porque eles nos desumanizaram. Vocês acham que o Lula é humano para eles? Uma criança. Quando uma criança morre, a gente pergunta se Deus existe ou não existe, gente. Esse é o normal. Não é o normal? Vocês não se perguntaram isso aquele dia? Cara, para mim, quando uma criança morre, é o pior momento da minha vida. Porque a gente, mais ou menos, assim, que é cristão, acha que se a gente faz o bem, a gente vai colher o bem. É horrível, não é? É a hora que eu pergunto assim, porra, o Deus que eu acredito não faria isso. Pra quê? E eles fazem isso à torta direita, não é um. Não é um, é isso que é o apavorante. Perguntem como é que é a vida da mãe da Marielle no Rio. Perguntem, olha para a dona Marinette, perguntem se a Marielle é humana. Não é. Eu não sou. Vocês não são, quando vocês estão de camiseta vermelha. Então, o que construiu isso? A fake news. Então, o problema dele não foi ele não. Não, gente, o problema dele não é que existe um negócio que a nossa turma está completamente fora. Um movimento sindical, dos partidos, chamado isso aqui, essa Assembleia Popular Permanente, que cria quase 2 realidades, como se existissem 2. Até agora a gente está vivendo só de uma realidade, como se existissem 2 realidades, 2 espaços públicos. Eles estão num, a gente está no outro. Só que a gente está no deles. E no deles a gente está que nem aquele menino que entrou na Nova Zelândia filmando como se fosse um gay. A gente não é humano, por isso que eles são fascistas. Esse é o movimento que o fascismo faz, nos desumanizar. Então, assim, o problema foram as mulheres irem na rua? Claro que não. Então, ou a gente, vou tentando fazer a intersecção, né? O problema não são as mulheres estarem mobilizadas. O problema é em torno de que nós mobilizamos as mulheres. A gente precisa ter um feminismo que reflita o que o povo brasileiro precisa debater o país com essas mulheres, precisa debater creche, precisa debater, sabe, saúde pública, precisa debater esse sábio, todo mundo que convive com o Lula fala, né? Ele fala esse sábio, toda vez que eu falo sábio no meio, não lembro dele. Precisa debater alternativas para construir um... Quem enterra filho no país, gente? Quem que está lá? Vocês viram o enterro dos meninos de Suzano? Cara, aquilo ali destruiu, assim, 2 coisas. Foi o relato do enterro do assassino, que era assim, o assassino de Suzano enterrado com a presença da mãe. Até o assassino é a mãe que está velando o caixão. Imagina os inocentes, 62 mil que morrem, uma parte grande inocente. E o outro foi o pai. Vocês viram o vídeo do pai? Falando que o que matou o filho foi o ódio? Como que ele não ia perdoar? Falou, o assassino do meu filho tem 15 anos. Vocês acham que alguém assim mata porque quer? É o ódio. É isso que então a gente precisa falar desses assuntos com o nosso povo. Que as saídas que eles propõem são as que aumentam a morte, seja pelas armas, seja pelo fechamento de escola. Como que vai ser a vida dessas mulheres com o ensino à distância? Como, gente? Quem vai ficar em casa? Quem? Perguntem lá no íntimo de vocês, na vida, na família de vocês. Quem vai ficar em casa? Para mim, é preciso compreender, primeiro, que as mulheres se mobilizam, assim como as negras e negros, porque são os primeiros a serem punidos com as saídas de austeridade, com a diminuição do Estado, com a fragilização do trabalho, né? É a necessidade que impõe essa mobilização. E precisa, na minha interpretação, ter um projeto de país que responda e que consiga envolver os setores mais mobilizados. Gostemos ou não, nessa etapa,
desse capitalismo que escolhe quem vai matar, quem vai viver e quem vai morrer, nessa era desse capitalismo da morte, né? Os setores mais mobilizados são as mulheres no nosso país, as muitíssimo jovens. Olha que maravilha, gente. Quem está mais mobilizado tem 17, 18, 19 anos. A gente vai dizer para essa turma, não, vocês erraram. Ele, não, tem que ser consciência de classe. Não dá, né? Olha que maravilha. Olha que perspectiva de futuro. Então, estão na rua, estão mobilizados. Como a gente faz com que essas mobilizações tenham mais relação com esse sonho de país que a gente quer construir? Para mim, companheiras e companheiros, não é fácil imaginar como será a construção desse sonho. Vejam que a gente teve o melhor presidente da história do Brasil, Lula, e se a gente perguntar entre nós onde nós queríamos chegar, talvez a maior parte de nós não saiba responder. Mesmo com um projeto ousado e transformador, e com ele à frente disso. Para onde a gente estava andando? A gente sabe? A gente sabe o que a gente foi construindo enquanto a gente caminhava. Essas maravilhas que nós fizemos, mesmo com tantos limites do nosso país, do nosso Congresso, da economia, da realidade concreta. Mas eu acho que a gente tem que profundamente acreditar que seguem existindo razões para caminhar. Essas razões são a liberdade do Lula? São. Mas são ainda mais o que representa mais profundamente a liberdade de Lula. A liberdade do Brasil, a liberdade do nosso povo, a ideia de que homens e mulheres podem trabalhar com dignidade, né? Podem ter seus filhos vivos, alimentados, estudando, vivendo. Então eu quero agradecer muito a vocês por esse dia, dizer que eu fico muito feliz de estar conversando com a diretoria desse sindicato. Para mim não existe alternativa senão a mobilização das trabalhadoras e dos trabalhadores, né? Por isso que eu repito, por isso que eu sou comunista, porque eu acredito na consciência de classe. Mas a gente precisa saber que sozinhos, com o trabalho precarizado como está, nós não iremos a lugar nenhum. Então, que a gente consiga também ser mais generoso, ter um olhar de mais acolhida, porque a nossa luta não será breve. Nós não estamos enfrentando, no sentido direto, os algozes de Lula, né? Nós estamos enfrentando um sistema em crise que luta para sobreviver. E eu repito, as últimas vezes que esse sistema entrou em crise, nós vivemos as duas grandes guerras do nazismo. Então, são esses gigantes que nós estamos enfrentando. Se a gente não estiver junto para enfrentá-los, nós estaremos ainda em piores condições que já estamos. Obrigada, boa luta para a gente.